Glória a Deus. Eu já vou entrar nesse texto aqui, para os irmãos entenderem, mas eu quero fazer uma breve introdução, dizer o seguinte para a igreja. Pouco se tem pregado nos nossos púlpitos sobre a graça da perspectiva correta. Como assim, pregador? Nós sabemos que a graça é que opera em nós a salvação. Só que temos que falar, temos que ser sincero ao povo e dizer que a graça opera a salvação. Eu anotei aqui, é pela graça que o Evangelho nos alcança, né? O pecador, quando ouve o Evangelho, ele não tem tendência em si mesmo, na natureza humana, já atendeu o convite do Evangelho. É a graça que, por meio do Evangelho, convence o pecador. É a graça que opera em nós o convencimento de pecado. É a graça que opera em nós a libertação para a salvação. É a graça que opera em nós a capacitação para o uso do Senhor. Então a graça opera em nós o convencimento que aquela palavra ali é para minha salvação. A graça opera em nós a libertação. A graça opera em nós a salvação, que é derivada da libertação. E a graça opera em nós o mais lindo de tudo. Depois que Deus liberta, depois que Deus salva, porque para ser usado na função, tem que ser salvo. Tem que estar na aliança do Senhor. Ele pode pegar alguém e usar? Pode. Mas ele pegou, usou e aquela pessoa continua naquela vida. Então, Deus liberta, Deus salva. Depois desse processo, Deus capacita o salvo para o uso da sua obra. Então, eu queria definir isso para a igreja. Agora, o que eu quero explicar para você? É que nesse processo da graça na tua vida, você coopera com Deus. De que forma você coopera com Deus? Orando, jejuando, lendo a palavra, renunciando a si mesmo, abnegando a sua vida, se entregando para o Senhor, fazendo do Senhor seu porto seguro, fazendo do Senhor a sua herança, fazendo do Senhor seu refúgio. É dessa maneira que nós cooperamos com o Espírito Santo, e é dessa maneira que o Espírito Santo ganha espaço, ganha proporção em nós, para nos usar com eficácia. Para Deus, a utilização do vaso não é válida se aquele vaso não for usado para a sua glória. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero pregar hoje para a igreja aqui nessa noite reunida sobre a vida destes dois homens aqui que operaram obras grandiosas da parte do Senhor em prol dos perdidos, em prol dos pecadores, em prol daqueles que estavam colocados de canto. E é justamente essa minha missão e a sua missão. Deus quer você sendo usado poderosamente, e não necessariamente gritando, pulando, mas de forma poderosa para os perdidos, para os pecadores, para os excluídos, para aqueles que ninguém ama, para aqueles que ninguém cuida, para aqueles que ninguém está preocupado. É dessa maneira que Deus nos quer. Então nessa noite eu queria pregar, em primeiro ponto, homens apaixonados pelo Evangelho. Irmãos, é um requisito básico da vida cristã, a paixão pelo Evangelho. Se eu não tiver paixão pelo Evangelho, de que te vai me pregar? Se você não se apaixonar pelo Evangelho, de que te vai me pregar? Agora, existe um princípio: você só vai se apaixonar por esta mensagem se primeiro você se apaixonar pelo dom desta mensagem. Você só vai se apaixonar pelo conteúdo desta palavra se em primeiro lugar você se apaixonar pelo Deus que enviou esta palavra. Então, em primeiro lugar, aqueles homens, em primeiro lugar, independente da qualidade, independente do conhecimento, independente do intelecto, independente da posição social, em primeiro lugar de tudo, eles eram apaixonados pelo Evangelho. Eles tinham paixão de pregar o Evangelho, eles tinham desejo de pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para eles, como disse Paulo, era mais importante do que a própria vida. E é esse desejo, meus amados irmãos e irmãs, que nos move, que nos comove, que nos conforta, que nos consola, que nos faz ficar firmes. Então Paulo e Sila eram homens apaixonados pelo Evangelho. Então, em primeiro lugar, nessa noite eu quero te dizer: apaixone-se por Jesus e apaixone-se pela mensagem de Jesus, porque fazendo isso, diabo não te tira da presença, luta não te tira da presença, aflição não te tira da presença, luto não te tira da presença.
Você pode sim ter um momento de fraqueza, como a nossa irmã falou, e eu quero estar no mesmo barco que ela. Você pode ter sim um momento de desgaste, de fadiga, porque nós somos homens. Mas a paixão por Cristo, a paixão por Evangelho, a paixão pelas almas vai te movimentar, vai te colocar combustível, vai te colocar força, vai te colocar vigor, vai tirar cansaço, vai tirar fadiga, vai tirar desânimo, vai tirar preocupação, vai tirar medo, vai tirar tudo aquilo que impede você de caminhar. Paulo era apaixonado pelo Evangelho. E ele demonstrou isso. De que maneira? Não abandonando a missão, mesmo sofrendo. Irmãos, estar na igreja, com conta em dia, alimentação em dia, roupa em dia, portas abertas, fama, reconhecimento, boa presença, qualquer um fica. Agora você está com Cristo, faltando necessidade para você, faltando recurso, você sendo perseguido, você sendo caluniado, ninguém lembra de você, ninguém procura você, desprezam você, criticam você, invejam você, é por paixão, não por posição. Então é isso que Deus quer criar em nós. E Paulo e Silas eram homens apaixonados pelo Evangelho. Na primeira viagem de Paulo com Barnabé para a Galácia, aqueles homens tiveram uma colheita, e quando falam colheita, as ilhas eram algo extraordinária. Por quê? Até então o Evangelho não tinha sido pregado. Eles foram os pioneiros do Evangelho. Eles foram os pregadores do Evangelho, os primeiros. E Deus honrou aqueles homens de tal maneira que aonde aqueles homens passavam, tinha plantação de igreja. Não tinha política, não tinha publicidade, não tinha carro de som anunciando, pregador Paulo vai pregar essa semana, pregador Silas vai pregar. Não, eles pegavam e como eles eram apaixonados, Deus honrava. Sabe qual é o segredo do meu sucesso? O segredo do meu sucesso é a paixão que a gente tem com Jesus. É a paixão que a gente tem pela mensagem, seja para mim, seja para um. A mesma paixão, o mesmo fervor, a mesma intensidade. Eu vou pregar para 1000, eu vou pregar para um apaixonado. E Deus vai me honrar, e Deus vai me entregar aquela alma, e Deus vai me dar a graça de fazer uma colheita. Mas eles tiveram colheita, eles tiveram recursos dados por Deus, mas também, lado a lado com a colheita, teve a perseguição, teve apedrejamento. Procuraram Paulo para matar, apedrejaram Paulo até quase a morte, perseguiram, criaram calúnias, inventaram coisas a respeito da sua conduta, inventaram coisas a respeito da sua vida. Nós não estamos livres de tudo isso, mas há algo maior do que a minha reputação, há algo maior do que o meu conforto, há algo maior do que a minha barriga cheia, há algo maior do que a minha noite de sono. A vida é lá fora contando com a minha vida no altar. Eles eram obreiros apaixonados, e digo mais, não estavam esperando recompensa, porque a recompensa dele não estava na terra. A jovem deu a nossa leve e momentânea tribulação. Jovem, quando você lê esse texto, nós temos que levar em consideração que Paulo chamou de leve aquilo que machucava ele. Paulo chamou de leve prisões. Aonde que prisão é leve para a gente? Aonde que você ficar encarcerado é leve? Aonde que você ser açoitado é leve? Aonde que você ser escorraçado é leve? Mas sabe por que Paulo usou o termo que era leve? Porque o que Deus havia mostrado para ele na glória era muito maior. Glória a Deus! E tudo é passageiro, mas aquilo que está proposto por Cristo é eterno. Eles tiveram colheita. Eu quero dizer aqui, foi a graça? Foi a graça. Foi a misericórdia? Foi a misericórdia. Foi a operação do Espírito Santo? Foi a operação do Espírito Santo. Mas tudo isso dependia do coração deles estar apaixonado por Jesus e por sua mensagem. E Jesus só vai trabalhar na tua vida, claro, pela graça, mas se você deixar. Como é que você vai se apaixonar por uma mensagem que você não conhece? Como é que você vai defender a obra de Deus que você não conhece? Como é que você vai pregar com a autoridade de um Deus que você não buscou? O fundamento da nossa vida é isso. Segundo ponto. Qual foi o método de Paulo para ter uma grande colheita?
Irmãos, os homens aí fora usam publicidade, usam marketing, usam influência política, influência religiosa, influência social. Isso é bom? Isso é válido? Pode usar? Pode. Mas Paulo não usou nada disso. Paulo usou capacitação do Espírito Santo e pregação da palavra. Capacitação do Espírito Santo e pregação da palavra. Capacitação de Deus na vida dele e pregação de Deus através da vida dele. Eu quero nessa noite dizer para você: busque Deus, busque o Senhor, e Ele vai te capacitar para você pregar a palavra. Ele vai te capacitar para você dar de cabeça erguida. Ele vai te capacitar para você levantar outros caídos. Diz a palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Versículo 2: E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles na sinagoga por 3 sábados, e disputou com eles sobre as Escrituras. Irmãos, a gente vai salvar a alma pregando a Escritura. Mas não de qualquer maneira, não de forma superficial e rasa, para que Paulo tivesse eficácia no seu ministério. Eu estou falando isso para você, eu não sei da sua vida, mas Deus sabe. Eu não sei onde você vai estar amanhã, mas Deus sabe. Eu não sei onde Deus quer te levar, e você também não sabe, mas Deus sabe. E por isso Ele diz: busque conhecimento da minha palavra, para que você esteja lá na hora certa, no lugar certo, da maneira certa. Irmãos, eu ouvi uma vez uma frase: o homem certo, no tempo certo, no lugar certo, acabou a história. O homem certo, no tempo certo, no lugar certo, não tem resistência espiritual, não tem demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem inimigo, não tem inveja, não tem bloqueio. Se você estiver no teu momento certo, no tempo de Deus e no lugar certo, ninguém te para. E Paulo pegava as Escrituras. E tem 2 verbos aqui que para você ler em casa. Paulo demonstrava e Paulo expunha. Irmãos, é triste você estar na casa do Senhor. É triste isso. E não se sinta ofendido com o que eu estou falando aqui não, porque quem está falando é papai. Mas é triste você estar 1, 2, 3, 10 anos na casa do Senhor e alguém te para para te fazer uma pergunta bíblica que você não sabe responder. Alguém te para para te perguntar qual foi a obra de Jesus e você fala: morreu na cruz. Sim, Ele morreu na cruz, mas não foi só a cruz, não, teve muitas outras coisas. Alguém te para te perguntar quais são os 10 mandamentos e você não sabe quais são os 10 mandamentos. Alguém te para perguntar quais são as doutrinas que levam o homem à salvação e você não sabe qual é a doutrina que leva o homem à salvação. Falta de conhecimento, falta de intimidade, falta de busca. Agora, se você fizer por onde? Se você fizer a tua parte, o Senhor te dá sabedoria. Não a tua sabedoria, não o fruto, olha só, não o fruto da tua pesquisa, porque o fruto da tua pesquisa você esquece. Agora, aquilo que o Espírito Santo planta no teu coração, aquilo que o Espírito Santo coloca na tua mente, ninguém tira, nem agora, nem por vir. Então Paulo expunha as Escrituras. Ora, era uma sinagoga. Eles conheciam a Escritura, mas não entendiam a Escritura, porque não tinha o Espírito Santo para revelá-los. Paulo tinha o Espírito Santo. Paulo pegou a Escritura e falou assim: eu vou ler e vou explicar para vocês. Vocês estão achando que essa Escritura vai se cumprir lá na frente? Não, já se cumpriu, porque Ele já veio, já padeceu, já morreu, já ressuscitou, já subiu, já sentou e já enviou o Espírito Santo. E vocês ainda estão presos no passado, na lei de Moisés, quando a lei de Moisés já foi cumprida no corpo e no sangue do Senhor. E o que Paulo teve? Perseguição, humilhação. Então Paulo usou o Evangelho, Paulo usou as Escrituras, Paulo somente expôs a Escritura. Paulo primeiro entendeu a Escritura, creu na Escritura, porque ninguém crê sem entender. Esse negócio de fé sem entendimento não existe. Fé sem entendimento, vou te dar um exemplo aqui, da gente de família. Fé sem entendimento é que a gente está lá fora e fala que está com Jesus, mas a gente sabe quem é que a gente está com eles. É aqueles que estão fazendo errado, falando que Deus está aprovando. É aqueles que estão matando, falando que estão matando o nome de Deus. É aqueles que estão mentindo, falando que estão mentindo o nome da verdade. Esses não têm o entendimento da verdade. Nós, o povo de Deus, temos o entendimento da verdade. Porque o Espírito Santo revela à nossa alma, ao nosso espírito, a verdade absoluta de Deus.
Então Paulo pegou o livro da lei e começou a explicar que convinha, era necessário, fazia parte do plano, que o Messias viesse, padecesse, sofresse, morresse e depois ressuscitasse. Era a maior promessa de Israel. Então o nosso papel, e aí tem garantia de fruto, tem garantia de fruto. Quando você pega a Escritura, apaixonado pela Escritura, você tem fruto. Quando você prega a Escritura, amando Deus da palavra e a palavra do Deus, você tem fruto, você tem resultado, você tem recompensa, você tem galardão, você tem o retorno da parte do Senhor. Em terceiro, ao fazer a obra apaixonada, eu quero que você guarde isso, porque é o último ponto. Ao fazer a obra apaixonada, ao fazer a obra da maneira correta, pode esperar, e pode ter certeza, vem as investidas do inimigo. Se você estiver apaixonado por Deus, fazendo a obra de Deus da maneira correta, é fato que o inimigo vai se levantar, vai criar luta, vai criar armadilha, vai ter investida, vai ter resistência, vai ter contra-ataque, mas tem a palavra soberana sobre a igreja. Nenhuma armadilha, nenhuma ferramenta, e até mesmo se as portas do inferno se abrirem contra a igreja, não prevalecerão contra a igreja. Enquanto Paulo estava preocupado em salvar os ímpios, os judeus estavam preocupados em manchar a reputação de Paulo. Enquanto Paulo e Silas estavam preocupados em salvar os gregos, homens idólatras, homens imorais, homens prostitutos, os judeus, por sua vez, estão preocupados em colocar Paulo e Silas na prisão, Paulo e Barnabé na prisão, apedrejar. Agora, olha só que coisa interessante. Isso mexe comigo, irmãos. Mexe comigo. Porque se eu tenho uma vontade na vida, é ser usado por Deus, da maneira que Ele quer. Os judeus, olha só, os judeus e os gregos, quando viu Paulo entrando na cidade pregando o Evangelho, e a pregação do Evangelho qual é? A pregação do Evangelho é essa. Olha, o Salvador é Jesus Cristo, que morreu em Jerusalém e foi ressuscitado. Ele é o verdadeiro rei. Essa é a pregação de Paulo e Silas em todos os lugares. Jesus era o Messias e era o rei. E de fato Jesus é o Messias e o rei. O que eles fizeram? Eles falaram para a população: olha, estes homens, isso aqui é muito lindo, isso aqui tem uma proporção maravilhosa para a nossa vida. Para que você entenda que só de você estar no ambiente, as coisas mudam. Caladinha, quietinha, entrou no ambiente, entrou apaixonado, entrou na direção, o ambiente muda, você silêncio. Deus está com você ali. Eles falam assim: estes homens, olha só o que eles falaram, estes homens que têm transtornado o mundo, chegaram aqui na nossa cidade. Irmãos, o Evangelho estava transtornando o mundo. Aonde o Evangelho chegava, não ficava do mesmo jeito. Aonde o Evangelho chegava, havia conflito de pensamento. Aonde o Evangelho chegava, havia mudança de sentimento. Aonde o Evangelho chegava, havia mudança de comportamento. Aonde o Evangelho chegava, havia mudança de vida. Glória a Deus. Porque se tem verdadeiro Evangelho, se tem pregação verdadeira do Evangelho, tem que acontecer alguma coisa. Ou vai melhorar, ou vai piorar. E eu anotei aqui: o verdadeiro Evangelho tem duas reações. Ou ele convence o pecador do seu pecado, ou ele faz o pecador ser hostil, ser agressivo. Essa mensagem que eu estou pregando, ou ela vai te convencer, ou ela vai fazer você ser mais agressivo. Ou ela te convence, ou ela te torna agressivo. Segundo, o Evangelho, ou ele te converte, ou ele te torna um perseguidor. Ou você se convence da mensagem muda, ou você fica agressivo contra a mensagem. Ou você se converte, a mensagem muda, ou você começa a perseguir a mensagem. Foi isso que aconteceu em Tessalônica. Eles não quiseram ouvir a mensagem, eles não quiseram se convencer da mensagem, eles não quiseram se converter na mensagem. O que eles fizeram? Foram agressivos, perseguiram a mensagem e disseram: essa mensagem tem atrapalhado o mundo, tem atrapalhado as cidades, e agora aqui na nossa cidade nos atrapalhando. Não espere a aceitação majoritária. Não espere. Nós não seremos aceitos. Nós não seremos elogiados. Nós não seremos aplaudidos. Nós não teremos bancos de honra nos lugares públicos. Não. Eles vão nos agredir. Eles vão nos perseguir. Eles vão nos
povo separado por Deus que vai ouvir, vai reconhecer pecado, vai reconhecer seu estado de pecaminosidade, vai pedir perdão a Deus e vai falar: irmã, ora por mim, irmão, ora por mim, para que Jesus me liberte e para que Jesus transforme a minha vida e eu seja como você é hoje. Tem um povo para ser salvo, não sabemos quem são eles. Nosso papel é, voltando para o começo, apaixonarmos por nosso Deus e apaixonarmos por sua mensagem. Para encerrar, Paulo disse assim na segunda carta de Paulo, capítulo 4, já no finalzinho da carta. Ele disse assim: quando eu estava sendo julgado pelo Império Romano e sentenciado à morte, ninguém me defendeu. Será que essa é a verdadeira recompensa do céu que foi fiel? Na terra é. Na terra é. No céu, Paulo falou assim: ninguém me defendeu. Os que estavam comigo fugiram. Os que me defendiam publicamente se aquietaram com medo da sentença do Império Romano. Mas ele diz: mas o Senhor me defendeu. Mas o Senhor foi a minha testemunha. Mas o Senhor estava comigo ali no dia do julgamento. Estava o juiz, estava o magistrado, estava as testemunhas falsas, todo mundo pegando contra mim, todo mundo me acusando. Ninguém tinha em minha defesa, mas o Senhor me defendeu, diz o apóstolo Paulo, e me livrou da boca dos leões. Esse é o nosso Deus que está conosco. Você está sozinho. Você não tem ninguém para te defender, ninguém para te proteger, ninguém para chegar quando alguém está falando mal de você. Ninguém vai falar, como alguém está falando mal de você, começa ali, não tem ninguém para falar assim: olha só, isso é mentira. Não tem ninguém. Mas Papai do Céu está lá te julgando, Papai do Céu está lá te justificando, Papai do Céu está lá justificando a tua vida no altar, porque ele vem que você é apaixonado por ele e vem que você é apaixonado pela mensagem. Não tem ninguém para ir lá te livrar do laço que está preparado que você não vê. Mas o Senhor está lá livrar dos laços que nós não vemos. Davi diz algo muito interessante, muito lindo. A vida que Davi tinha com Deus é coisa que não dá para a gente imaginar. Ele disse assim, Salmo 16, para lembrar verso 8. E também Pedro cita isso em Atos 2, verso 4 e 5. Davi diz assim: eu via, não, para ver, meu Deus do céu, tem que estar com ele para ver. Ninguém vê ele se está com ele. Davi diz assim: eu via o Senhor à minha destra, para que eu não fosse abalado. Por isso seus pés não se escorregaram. Eu via o Senhor à minha destra, para que eu não fosse abalado, para que eu não fosse morto, para que o inimigo não tragasse minha vida, para que Golias não me matasse, para que os filisteus não derramassem meu sangue, para que Saul não derramasse sua lança no meu peito. Eu via sempre o Senhor à minha direita, me protegendo. Se você amar Jesus, se você se apaixonar pela mensagem da cruz, e se você se apaixonar pelas almas, você vai ver o Senhor do teu lado, dia e noite, deitado em pé, sair ouvindo, Jesus do seu lado, Jesus te livrando, Jesus te guardando, Jesus te protegendo. Encerrando, Isaías 54, verso 17, diz assim: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti juízo, tu a condenarás. A parte final do verso é mais linda. Tem gente que fala assim: glória, a ferramenta vai prevalecer. O inimigo vai ser. A parte mais linda é a de baixo do versículo. A parte mais linda não é o livramento. A parte mais linda não é o escape. A parte mais linda não é a segurança de ir e de vir. A parte mais linda é que Isaías coloca uma condicional para isso. Isaías diz: esta é, grava isso, valor, você lá atrás, grava isso no seu coração. Esta é a herança dos servos do Senhor. Não é para qualquer um, é para os servos do Senhor. A garantia de livramento, a garantia de proteção, a garantia de provisão, a garantia de porta aberta, a garantia de salvação, a garantia de cura, a garantia do milagre do céu aberto é para os servos do Senhor. E Deus fala isso: vocês verão a diferença dos que me servem para aqueles que não me servem. Para os que me servem,
haverá sol da justiça, e trará sobre suas asas alegria. E vós, os que me adorais, saltareis como bezerro no cevador. Bezerro no cevador é aquele bezerro pequenininho que sai pulando na hora de se amamentar. É essa a herança do Senhor. Mas primeiro, apaixone-se por Deus, apaixone-se pelo Evangelho. Segundo, pregue a palavra, exponha a palavra. Pregar a palavra não é agita não. Hoje em dia pregar a palavra incomoda. Pregar a palavra incomoda. Mas pregue a palavra, incomodando mesmo. Aqueles homens incomodaram muita gente, mas eles tiveram recompensa do céu. Você terá recompensa diretamente da mão. E terceiro, fique tranquilo, vai ter resistência, vai ter perseguição, mas o Senhor vai ser o teu juiz do advogado. O Senhor vai ser a tua testemunha. O Senhor vai ser o teu auxílio. O Senhor vai ser o teu socorro. O Senhor vai ser o teu ponto seguro. O Senhor vai ser o teu esconderijo. O Senhor vai ser o teu amigo. O Senhor vai ser aquele que está do teu lado. Que a igreja possa ser consolada nessa noite. Que a igreja possa ser despertada. Não é tempo de evangelho, é vida com Deus. Não é tempo de evangelho, nunca foi, nunca vai ser. É vida com Deus. Segundo, não é recurso humano, é pregação do evangelho. Terceiro, tem resistência, tem inimigo, tem diabo, tem demônio, tem homens maus, homens perversos, invejosos. Diz o texto que a motivação dos judeus era inveja. Por que inveja? Porque eles estavam todo dia na sinagoga e não tinha multidão. Paulo entrou, pregou, que a multidão se convertendo. É o poder de Deus que arrasta o pecador para dentro da igreja. Não é o recurso do pregador. E terceiro, Deus vai nos livrar até aquele grande dia. Nada acontece sem a permissão do Senhor. Se está acontecendo, o Senhor está permitindo. Mas Ele vai nos livrar porque é promessa dele nos livrar. Se coloque de pé nessa noite.